Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Tenório Júnior e no vídeo de hoje vou falar sobre retentores de válvulas. É um vídeo técnico e informativo com algumas dicas práticas que certamente irão ajudar a você que busca por informação como ferramenta de trabalho para atingir a excelência. Vamos começar identificando aqui algumas peças que fazem parte do contexto desse vídeo. Temos aqui o cabeçote, esse cabeçote é da linha GM, no caso um Corsa, e eu escolhi esse cabeçote por dois motivos. Porque ele é mais didático, as válvulas estão expostas aqui, você só está vendo duas válvulas, mas aqui são 8 válvulas, aqui 6 já foram desmontadas, eu deixei apenas 2 aqui para facilitar essa didática. Então esse é o primeiro motivo. O segundo é que neste cabeçote especificamente tem um probleminha aqui que pode acontecer se houver imperícia na hora de instalar o retentor. Eu vou explicar sobre isso. Então vamos lá. Olha só. Isso aqui é a mola da válvula. Tirei aqui. Essas molas, elas não saem fáceis assim. Elas são bem fortes e elas ficam aqui comprimidas. E para tirar elas, precisa de uma ferramenta específica que vai comprimir um pouco mais ao ponto de soltar umas travinhas que prendem aqui na ponta da válvula, tá? Eu não vou mostrar isso porque não é o objetivo do vídeo. Aqui estão as válvulas, as duas válvulas. Eu vou tirar a válvula. Olha, essa é a válvula de admissão. E essa é a válvula de escape. Aqui estão os retentores das válvulas. Eu vou tirar o retentor, apenas um deles, tirar com alicate mesmo. Não fiz muita força porque eu deixei ele já no jeito para tirar, mas quando ele está montado certinho aqui, precisa fazer uma certa força para tirar. Então aqui está o retentor, que é esse pequenininho aqui, ó. E aqui está a guia de válvulas, que é, na verdade, esse tubinho aqui, ó. É um cano, que é literalmente uma guia de válvulas. Ok, reconhecidas essas partes, agora vamos falar especificamente do retentor. Qual é a função do retentor de válvulas? Tem duas funções básicas do retentor de válvulas. A primeira função é o seguinte, ele está montado desta forma aqui, né? Que ele vai colocado assim. Então, aqui na parte de cima, fica bastante óleo. E esse óleo é o que vai lubrificar a válvula, os balancinhos, os tuchos. Só que essa quantidade grande de óleo não pode passar para a parte de baixo da válvula, porque se isso acontecer, vai atingir a câmara de combustão e o carro passa a queimar óleo excessivamente. Então, a primeira função do retentor é evitar a passagem excessiva de óleo pela haste da válvula. E a segunda função é que ele deve permitir uma pequena quantidade, uma fina película de lubrificante, precisa passar por ele para lubrificar a própria válvula em relação à guia de válvulas. Porque se isso não acontecer, imagina só, duas peças metálicas, a válvula passando dentro da guia, vai esquentar demais, que o atrito é grande e vai travar. Então precisa ter uma lubrificação que passa pelo retentor. Interessante, né? Esse retentor, ele pode ser fabricado utilizando-se algumas borrachas diferentes tipos de borrachas. Isso quem vai determinar é o fabricante do veículo, que vai passar para Sabó, no caso, que é o fabricante do retentor, as características e exigências do motor, como temperatura de trabalho, rotação, o tipo de lubrificante que vai usar, e a partir dessas informações será desenvolvida uma borracha específica para essas que atenda a essas condições de funcionamento. E a Sabó segue rigorosamente todas essas recomendações e especificações, de modo que sai um retentor com a qualidade top de linha. Não é à toa que é original de montadora, né? Acontece que ao longo do tempo,
esse retentor resseca, essa borrachinha resseca. E ressecada, ela perde a sua principal função, que é de vedar a passagem excessiva de óleo. E aí começa a passar bastante óleo pela haste da válvula, atinge a câmara de combustão e o carro passa a queimar óleo excessivamente. Eu digo excessivamente porque é o seguinte, todos os motores, eles têm consumo de óleo. E isso está informado lá no manual do proprietário. Então lá está dizendo assim, ó, a cada 1000 quilômetros, X quantidade de óleo é tolerável. O que passa disso é excessivo. E essa pequena quantidade que queima é justamente esse pouquinho que passa para lubrificar a válvula, um pouquinho que passa para lubrificar os anéis do pistão. Esse pouquinho acaba sendo queimado e por isso que o carro pode consumir um pouquinho de óleo, certo? Que não pode ser em excesso, sair aquela chaminé lá. A construção desse retentor, ela é relativamente simples. Simples para explicar, mas não necessariamente para produzir, dá um trabalhão. Precisa muita tecnologia e essa Sabó tem. A carcaça dele, uma carcaça metálica, que é a estrutura dele, está por fora. E por dentro tem a borracha. Essa borracha de dentro é que vai encaixar aqui na guia de válvulas. E na outra extremidade, que é esse lábio, essa borda, vai vedar na haste da válvula. E por fora desse lábio tem uma mola. E essa calibragem da mola é que garante que a parte excessiva de óleo não ultrapasse e passando apenas uma fina película de óleo, certo? Agora eu quero mostrar a montagem desse retentor no cabeçote e dar aqui as dicas que eu prometi. Mas antes eu quero te convidar a conhecer o site da Sabó. O site ele é cheio de informações técnicas, tem o catálogo da Sabó, que você pode baixar o catálogo em PDF ou apenas acessá-lo. Tem o caderninho Sabó, que tem muitas informações técnicas, tem e-book, você pode baixar o e-book também, e tem muitas informações que você pode se beneficiar. Além disso, se tiver alguma dúvida técnica, é só entrar em contato pelo 0800 da Sabó, que tem técnicos especializados e preparados para sanar a sua dúvida. Legal, né? Então vamos lá para a montagem. Começamos pela válvula. Considerando que está tudo limpinho aqui, né? Vamos fazer a lubrificação da haste da válvula. Importantíssimo já essa lubrificação inicial. Aqui, a válvula já está no lugar. Agora, vem um detalhe importante. A Sabó, ela disponibiliza o kit de retentores desta forma. Eles são embalados aqui, apesar de estar na mesma embalagem, estão individuais. E tem aqui um dispositivo, que eu vou mostrar para que ele serve. Vou pegar um outro que já está fora da embalagem. Nesse caso aqui é verde. E ele serve para isso aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui na válvula. E o objetivo é que é o seguinte, ele tem a pontinha aqui bem arredondada, ele é liso. É para evitar que a válvula danifique o retentor logo na hora de instalar. Porque às vezes pode ter alguma quina viva na ponta da válvula e já danifica. E esse dispositivo evita isso. Aquilo que eu falei, tudo para atingir a excelência. Coloquei um pouquinho de lubrificante e agora sim eu vou encaixar o retentor aqui, ó. Ele entra com certa facilidade, até por conta desse dispositivo que facilita bastante. Aí eu posso tirar o dispositivo. Pronto, ele já está no lugar, mas não está fixado ainda. Porque é agora que vem uma grande dica. Então vou deixar aqui ele com a superfície na bancada e vou encostar a válvula, ó. Encostou a válvula, só para ter um limite. Primeiro quero explicar uma coisa. O retentor, dentro do retentor tem borracha, como eu já falei anteriormente. Só que nesse caso aqui ele tem um anelzinho saliente que vai encaixar numa canaleta que tem aqui na guia de válvulas. Então é um encaixe perfeito. Profundidade certa, encaixe certo.
E qual é o problema aqui? A forma de encaixar esse retentor, a gente utiliza um tipo de tubo assim, uma ferramenta tubular, nesse caso é um soquete, que ele encaixa certinho na aba do retentor. A gente coloca assim e aperta. Não pode bater, porque batendo não tem sensibilidade e nem precisa. Então a gente aperta aqui até ele encaixar. O problema é, se apertar demais, ele passa do ponto onde deveria ficar na canaletinha lá, ele passa. E a ponta desta guia vai bater lá no fundo do retentor, estufando o lábio dele, e ele perde a sua capacidade de vedação, porque ele vai ficar ovalizado, fica literalmente um buraco. Não é possível nós vermos a olho nu, mas fica passando muito óleo. Só vai descobrir depois que funcionar o motor, que aí vai sair aquela chaminé, logo nas primeiras aceleradas vai queimar óleo pra caramba, vai sair muito óleo. Eu estou falando isso com muita propriedade porque eu já passei por essa situação, eu mesmo já montei errado, sem querer, né? Depois aprendi, e muitos colegas já fizeram a mesma coisa. Então, cuidado, precisa ter aqui uma sensibilidade, bastante perícia para montar. Uma dica que eu dou é o seguinte, é calcular a distância aqui e dentro desse soquete colocar um limitador, que vai bater bem na válvula aqui, ó, impedindo que ele desça mais do que deveria. Essa é uma dica. Para cada carro tem um tipo diferente de colocar, né? Agora, quais são os problemas que podem provocar avarias nesse retentor de forma prematura? Eu já falei que com o tempo ele tende a ressecar, mas isso demora anos. Agora, tem dois outros problemas que podem acontecer de forma prematura. Por exemplo, o motor sofreu superaquecimento. O superaquecimento pode ultrapassar a temperatura limite de resistência da borracha do retentor. E aí ele vai fadigar ou ressecar. Resseca, fica quebradiço e aí começa a passar óleo excessivamente. Então a dica é, pegou um carro com problema lá, que teve superaquecimento, esse cabeçote foi para a retífica porque empenou, é conveniente que já faça a troca, a substituição desses retentores para evitar surpresas desagradáveis e assim oferecer um serviço com excelência. E o outro problema que pode acontecer é quando a pessoa não coloca o óleo correto, quando nunca troca o óleo do motor de lubrificação lá, e esse óleo pode agredir a borracha do retentor. E agora, para concluir, eu quero dar dicas de como identificar passagem de óleo pelos retentores de válvulas antes de desmontar o motor. Eu vou dar dois exemplos. Logo que liga o carro pela manhã, ou depois de ter ficado muitas horas parado, primeira, segunda acelerada, sai aquele monte de fumaça cinza azulada. E essa fumaça é aquela que fica no ar, que fica por um tempo lá. Essa é a fumaça característica de óleo. Aí depois da segunda, terceira acelerada, para. Por que que isso acontece? Porque durante a noite, ou durante aquelas horas que ele ficou parado, o óleo ficou escorrendo pela haste, passou pelo retentor, ficou escorrendo e pingando lá na cabeça do pistão. Aqui, na cabeça do pistão. Quando liga, ele queima de uma vez. Como a passagem é pequena, não dá tempo de cair de novo. Então ele para, imediatamente ele para de sair aquela fumaça. Então isso é uma característica clássica de retentor. A segunda é, deixa o carro parado por um tempo em marcha lenta, uns 2, 3 minutos em marcha lenta, depois dá uma acelerada forte e aí sai aquela fumaça e depois nas outras aceleradas não sai mais. É outra característica de retentor. Quando tira o cabeçote do carro, também dá para identificar passagem de óleo pelos retentores. Por quê? Lembra que eu falei que escorre pela válvula e pinga no meio do pistão? Pois é, quando os retentores estão ruins, dá para observar no pistão que aqui no meio dele está lavado, está limpinho. Porque onde o óleo passa, ele lava, ele tem essa propriedade. Se a cabeça do pistão estiver carbonizada no meio, suja, bem suja, e lavada nas bordas, ou apenas em uma borda, uma parte, significa que está passando óleo excessivamente pelos anéis, atinge a cabeça do pistão e o lugar que ele passa, ele lava. Lembra que eu falei que ele lava? Deixa limpinho. Então, com o cabeçote fora, dá para identificar se tem passagem pelo retentor de válvula, se tem pelos anéis ou se tem pelos dois.
Então fique esperto aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se não se inscreve... o like é super importante para nós. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative lá o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Gratidão e até o próximo vídeo.